O número de casos de demência, eles estão crescendo em mais de 20% ao ano e a maioria desses casos ocorre nos países de renda média ou baixa. Ou seja, falando sobre nós. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica neurologista, doutora Caroline Carmona. Doutora Caroline Carmona, Deus abençoe. Tudo bem? Tudo Bom dia. bem, e você? Tudo certinho? Tudo certo. Doutora, primeiramente, demência. Demência, o que é a demência e existem tipos de demência? Bom, demência é um conjunto de sinais e sintomas, é uma síndrome, tá? Conjunto de sinais e sintomas cognitivos, tá? Que o sintoma mais conhecido e mais frequente é a perda de memória, né? E que causa, por definição, impacto nas atividades do dia a dia do paciente, né? Então, atividades que uma pessoa conseguia fazer antes sem algum problema, atividades normais do dia a dia, como fazer compras, como trabalhar, como cozinhar, ela começa a ter dificuldades nessas tarefas. E aí a gente pode pensar que a demência, então, ela vai alcançar proporções menores ou maiores, conforme o cuidado que se tiver, então, e sobre prevenção. É possível? Como deve ser feito nesses casos? Só respondendo a sua pergunta anterior, você perguntou sobre se tem tipos de demência, né? Na verdade, a demência é caracterizada por esse declínio, né, da funcionalidade e que tem várias causas, né? Várias etiologias, várias causas. Então, a gente tem vários tipos de demência nesse sentido, várias causas de tipos de demência, né? A doença de Alzheimer é a causa mais comum, né, das doenças neurodegenerativas, mas existem outras doenças também neurodegenerativas que causam demência, síndrome demenciais. Quanto à prevenção, que você perguntou, a gente tem, né, hoje o nosso foco, já que a gente não tem cura para essas doenças ainda, o nosso foco tem que ser em prevenção mesmo. E como que é feita a prevenção dessas doenças, né? A gente sabe que hábitos de vida saudáveis, né, como uma alimentação saudável, adequada, a prática de atividades físicas, principalmente, bom sono, manter-se intelectualmente ativo, isso tudo contribui para a prevenção intelectualmente ativo, de demência. Tá lendo sempre um bom livro, exercitando sempre ali o cérebro ali com, vamos dizer assim, aqueles hobbies ali onde te estimulem, né, o pensar, por exemplo, as quebra-cabeças, os caça-palavras, tudo isso que mantém o cérebro em boa atividade, né? Isso mesmo, não só caça-palavras, não só essas atividades, como, por exemplo, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, manter-se engajado em atividades que a gente fala, atividades com fim, né, que te realize de alguma forma, que tenha um propósito. Isso tudo é muito importante para poder manter-se cognitivamente ativo e prevenir o declínio cognitivo e a demência. Muito bom. Agora, ainda sobre os fatores causais, doutora, eu quero perguntar para a senhora e quero que a senhora comente para a gente, que a gente separou ali alguns pontos para os nossos telespectadores, né, a respeito do porquê, né, do aumento aí desses casos, principalmente quando lá no início eu falei que isso toca, né, principalmente os países de renda média e baixa, né, especialmente. Então, eu gostaria que a senhora comentasse para a gente aí esse número que fala sobre, esse ponto que fala sobre o aumento do número dos idosos. Muito bem. O primeiro motivo, né, o principal motivo desse aumento do número de demência em países subdesenvolvidos é que esses países em desenvolvimento, é que esses países estão passando no momento por uma transição demográfica, né? Está aumentando o número de idosos, né? Com um aumento da expectativa de vida, então a gente tem um aumento crescente do número de idosos nesse país. Então, com o aumento da idade, né, do número de idosos, aumenta-se também o número dessas doenças que acompanham o envelhecimento, como é o caso
dos quadros de demência. E além de estar aumentando o número, a gente sabe que nesses países o início dos sintomas é anterior ao dos países desenvolvidos, em média 10 anos antes. 10 anos antes? Isso. E seria isso aí o que na faixa do quê? Dos 50 anos? Onde que a gente já encaixaria aí esse dado aí? Uhum. A gente sabe que os casos de demência, né, geralmente iniciam após os 65 anos, né, que é as pessoas consideradas idosas, né, após os 65 anos. E nos países desenvolvidos, inicia de 70, 80 anos, enquanto aqui nos países em desenvolvimento, a gente... Aí pode chegar a 60 e... Exatamente. Estando, entre aspas, no lucro, 65, 70, mas ali com 60 já começa a startar esse processo. Exatamente. E as causas que você me perguntou, né, por que dessa antecipação, né, dos sintomas nesses países e o aumento do número, além do aumento do número de idosos, essa desigualdade socioeconômica mesmo. Então, pedir para a produção ilustrar ali, né, que são os fatores associados aí ao baixo nível, né, social, econômico da população, né? Socioeconômico. Isso, exatamente. Então, esse baixo nível socioeconômico dificulta o acesso à escolarização, que a gente sabe que é um fator protetor, né, a baixa escolarização, o alto índice de analfabetismo nos países em desenvolvimento, né, são fatores de risco para o desenvolvimento de quadro demencial. Além disso, a falta de acesso a uma alimentação mais saudável, que às vezes custa caro, o pior controle médico, pior prevenção de fatores de risco cardiovasculares, como pior controle da pressão alta, do diabetes, maior número de fumantes, maior número de obesos, isso tudo impacta diretamente no Vai aumento. chegar lá nessa conta final aí. Isso. Então, para a gente colocar ali também quando a senhora fala aí sobre o pior controle dos fatores de risco cardiovasculares, isso aí começa como e quando, até para a gente gerar essa educação para o pessoal que está nos assistindo, doutora? Isso é de vida toda, né? Isso é de vida toda. Uma boa alimentação, né? Atividade física é desde a infância, né? Mas assim que, logo que diagnosticado um problema cardiovascular, né? Uma hipertensão, um diabetes... Casos, por exemplo, genéticos aí, essa questão da hereditariedade aí, até onde isso converge? Bom, a gente fala que existem fatores de risco não modificáveis e os modificáveis para a demência, né? A genética faz parte, junto com a idade, né? Faz parte dos fatores de risco não modificáveis, né? Então, a gente tem uma parcela de contribuição genética, principalmente casos familiares em que o início da demência é muito precoce, antes dos 65 anos, tem mais de um caso na família. Geralmente, esses casos têm uma questão genética por trás, tá? Importante. E não que a gente não consegue modificar por enquanto. Né? Mas boa parcela dos fatores, né, são de risco conhecidos são modificáveis, que são principalmente esses fatores de risco cardiovasculares e a inatividade intelectual e física. E aí a gente vai falar também sobre ali a má nutrição, né? Isso aí, depois nós vamos aqui, seguindo o programa, vamos falar especificamente sobre alimentos que ajudam, né? Aí são esses fatores modificáveis, né? Então vão ajudar. Mas a nutrição também, ela diz muito sobre essa prevenção também, não é, doutor? Com certeza, com certeza. A gente sabe que uma dieta rica em frutas, verduras, peixe, castanhas, com baixo teor de açúcar e gorduras saturadas, ela contribui para uma saúde cerebral melhor. Muito bom. E aí a gente também vai falar também aqui como em nível aí assim só de
pontuação aí, menor acesso à educação formal. Também esse fator é extremamente preocupante, né? Porque a gente vê ainda toda uma população, todo um número aí, hoje, de gente que não teve acesso à educação e que hoje já melhora o quadro, mas não o suficiente, né? Exato, né? A gente sabe que a educação formal, os anos de escolaridade, né? E o interesse em aprender durante a vida contribui a busca muito. Pelo conhecimento. Exatamente, contribui muito para um envelhecimento cerebral saudável, né? Então, a gente ainda tem, né, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, alto índice de analfabetismo, principalmente nos mais velhos, né? Então, isso impacta muito nessa questão do aumento do número de casos de demência. Agora, doutora, quando a gente fala sobre essa população que está envelhecendo, o aumento do número aí dos nossos idosos também, e a gente está vendo aí que uma parcela significativa agora do que hoje é a força laboral do nosso país, aí, quem é jovem hoje, que está inserido com a comunicação, com a informação, as redes sociais, computador, começa a receber muita coisa pronta. Ali que também, esse pode ser um novo perfil já de amanhã, para essa velhice de amanhã? Sim, com certeza a gente vai ter que estudar mais os impactos, né, dessa tecnologia toda. Né, hoje, né? Que tem hoje. Exatamente. Com certeza vai ser outra forma de interpretação, né? Hoje a gente já sabe que... Hoje o que tem acontecido muito é que muitos jovens, né, têm procurado consultórios neurológicos com queixa de memória, com medo de estar com demência, mas que na verdade é um problema mais de atenção devido a excesso de informação, a redes sociais, a atenção muito dividida em várias coisas. Né? Então isso aí pode ser Pode ser, né? A gente ainda não sabe, né? Isso vai ser estudos, né? A gente vai ter que estudar isso melhor, o tanto que isso vai impactar no desenvolvimento de quadros demenciais no futuro. Muito bom. Doutora Carolina, eu gostaria que a senhora então fizesse, em nível de consideração final, a sua recadinho, a sua palavra final para o nosso telespectador que está em casa, seja já o idoso, seja ali os filhos, né, desses idosos aí, a respeito do cuidado, da atenção aí a esse quadro. Bom, de prevenção invista em você mesmo. Atividade física muito importante, no mínimo 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, alimentação saudável com menor índice de açúcar e gordura e manter-se ativo intelectualmente é muito importante para todo mundo. Para os familiares de idosos que já estão num quadro demencial, é muito importante o cuidado, o acompanhamento médico e multidisciplinar desses pacientes para melhora de qualidade de vida dele e da família. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.